homenzinho todo a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Nas palmas, oh glória, Jesus é bom. Declare com fé. Oh glória, Jesus é bom. Oh glória, Jesus é bom. Oh glória, Jesus é bom. Ele entrou minha vida, transformou meu coração. Tira o pé do chão, declara. Oh glória, Jesus é bom. Declare com fé. Oh glória, Jesus é bom. Oh glória, Jesus é bom. Oh glória, Jesus é bom. Oh glória, Jesus entrou minha vida, transformou meu coração. Tira o pé do chão. Oh glória, Jesus é bom. Agora confessa, ó. Estou seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás do mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás do mundo, Jesus à frente. Atrás não volto não. Estou seguindo a Jesus Cristo. Esse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto não. Olha o mundo, ó. Atrás do mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás do mundo, Jesus à frente. Atrás não volto não. Então declare com você. O homenzinho todo morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho todo a Bíblia encontrou. Vamos dar glória a Deus aí, levanta a fé. Aleluia! E tudo que era torto, Jesus endireitou. O homenzinho todo morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia o homenzinho todo a Bíblia encontrou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Oh glória! Oh glória, Jesus é bom. Declare com fé. Oh glória, Jesus é bom. Olha assim, ó. Oh glória, Jesus é bom. Oh glória, Jesus é bom. Entrou minha vida, transformou. Continua o pé do chão e declare. Oh glória, Jesus é bom. Amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Tu és minha vida, Jesus. És meu amigo, e a tua vontade, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. Levante a sua voz, tua presença é tudo que eu preciso, é tudo que eu preciso. Tua presença é meu maior valor. Tua presença é o meu maior valor. A tua presença, aleluia.
aleluia, é tua presença. Oh, glória a Deus, é tudo que eu preciso. Tua presença é meu maior valor. Tua presença. Declare isso, aleluia, é o meu maior valor. Atrai meu coração, atrai o meu coração. Senhor, atrai o meu coração. És tudo que eu quero, és tudo que eu quero. Atrai meu coração, atrai o meu coração. Senhor, Senhor, atrai o meu coração. Eu posso te tocar, eu posso te tocar. Agora eu quero ouvir a voz da igreja. Atrai meu coração, atrai o... Aleluia, atrai, atrai o... És tudo que eu quero. Atrai o meu Senhor, atrai o meu. Eu posso te tocar, eu posso te tocar. Atrai meu coração, atrai o meu. Atrai o meu. Diga bem forte: és tudo que eu quero, és tudo que eu quero. O Senhor é tudo que queremos. Atrai, atrai o meu. Oh, atrai, Senhor. Aleluia. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar, eu posso te tocar. Eu posso te tocar, posso te tocar. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu posso te tocar, eu posso te tocar. Eu posso te tocar, Senhor, te tocar, sentir o teu toque, sentir a tua mão. Cadê o glória a Deus da igreja? A voz dos homens de Deus, a voz das mulheres de Deus. Alababa, chora, balaba, canta, alabalaba. De balabalaba, chora, balaba, canta, alabalaba. Ribalabalaba, chora, balaba, canta, alabalaba. Aleluia, aleluia, ribalabalaba, chora, balaba. Obrigado, Espírito Santo. Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Lá em cima, atrai, atrai o meu coração. Para ti, Senhor, toda honra, toda glória. Atrai o meu coração. Oh, aleluia. És tudo que eu quero. Atrai meu coração, atrai o meu coração. Aleluia, Senhor, atrai o meu coração. Eu quero ouvir a igreja agora. Eu posso te tocar, eu posso te tocar. Que lindo! Vamos aplaudir o Rei dos Reis, o Rei Jesus. Diga glória a Deus mais forte. Pessoal de casa que está nos acompanhando agora,
Que você, onde você estiver, você receba a graça de Deus, o poder de Deus, para abençoar a sua vida em nome de Jesus, tá bom? Eu sou o pastor Alex de Lima, sou servo do Senhor Jesus e recebi de Deus a responsabilidade, o privilégio de ser pastor da nossa igreja aqui no Vale do Paraíba. Eu tenho pregado aqui na nossa sede, que está aqui na cidade de São José dos Campos. A nossa igreja, pessoal, você que está aí acompanhando agora, e diz assim, puxa pastor, eu queria tanto um dia conhecer essa igreja. Ela está bem no centro da cidade. Aqui é Praça Padre João, número 200. Fica em frente ao terminal rodoviário central. Se você vier de qualquer lugar, descer na rodoviária velha, você olhou para frente, você já viu a nossa igreja. Mas a gente tem estacionamento próprio, estacionamento conveniado também, para facilitar para você, tá bom? O que você não pode é deixar de estar na casa de Deus. Porque a Bíblia diz que um dia na presença de Deus, um dia na casa de Deus, vale mais do que 1000 em outro lugar. Louvado seja Deus, tá bom? Agora fica conosco nesse culto, assim como essas pessoas que estão aqui vão ser abençoados, você na sua casa também será muito abençoado. E o povo de Deus está na fé? Amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje aqui para nós, não sei que dia esse culto vai chegar para quem vai assistir em casa, pela rede social. Hoje aqui para nós é dia 7 de setembro. Amém? Nós estamos no primeiro domingo do mês de setembro de 2025 e nós estamos hoje comemorando o dia da independência do nosso país. Mas eu falei com a igreja, pessoal, que nós precisamos de uma independência muito maior. Não adianta nós, vamos dizer assim, sermos um país, vamos dizer assim, humanamente falando, livre, amém? Mas nós permanecemos sendo escravos do diabo, escravos do pecado. De nada vale a liberdade humana, vamos dizer assim, se espiritualmente falando nós somos escravos. A primeira coisa que eu queria que você entendesse é que quem governa a nossa nação, quem governa a nossa vida é Deus. O poder da nossa vida sempre esteve, está e estará até o fim nas mãos do Senhor. Amém? O Salmo 62, olha só o que está escrito aqui, ó. O Salmo 62. Lá no versículo de número 11. Salmo 62, versículo de número 11. Isso aqui é muito importante. Diz assim, ó. Salmo 62, versículo 11. Está escrito: uma coisa disse Deus. Agora eu queria que você lesse em voz alta. 2 vezes a ouvir. Para um minuto, olha para mim. Tem coisa que Deus falou com a gente uma vez. A gente ouviu, mas a gente precisa ouvir de novo. O salmista aqui disse, Deus falou uma vez. Olha para o pastor, Deus já falou. Tudo que nós precisávamos ouvir, entender, saber, o Senhor já nos disse, já nos falou. Está aqui, amém? Ele falou uma vez e ele não precisa falar de novo. A vontade de Deus já está bem expressa. O que Deus quer de mim, o que Deus quer de você, já está aqui. Ele já disse, ele já falou, amém? Só que nós precisamos ouvir uma vez, 2 vezes, 3 vezes. O salmista aqui ele diz, Deus falou uma vez, eu ouvi 2. Ele entendeu na segunda. Tem gente que já ouviu 1000 vezes e ainda não entendeu. Amém, pessoal? Tá igual aquela criança, né, que o pai fala, filho, vai tomar banho. E daqui a pouco o pai fala de novo, vai tomar banho, vai tomar banho. O pai já falou não sei quantas. Aí quando o pai decide, deixa eu ir lá ver esse menino ou essa menina. Quando ele vai no quarto, tá lá a bonita dormindo com aquela crosta no pé, né, irmão? Já aconteceu com você? Aí tem uns irmãos que estão assim, pastor, você está falando da criança, mas a minha criança tem 40, tá aqui, ó. Amém, gente? Pastor, eu mando tomar banho, quando eu vou ver dormiu sem tomar banho. Sabe por quê? Porque escutou, mas não ouviu, não entendeu. Quantas vezes você precisar ouvir de novo a mesma mensagem, ouça, até você entender. Amém? Hebreus capítulo 2, versículo 1 diz assim, portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Ou seja, Deus já tem falado, nós já ouvimos, mas precisamos ouvir de novo e ouvir com mais atenção. Para quê? Para que em tempo algum nos desviemos delas. A tragédia, irmão, do crente, não é que o crente peca naquilo que ele não sabe.
Porque Deus não leva em consideração, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O nosso problema é que nós pecamos naquilo que nós já sabemos. A gente sabia que aquilo era errado e fez do mesmo jeito. Mas por quê, pastor? Porque não ouviu direito. Então ouça uma, ouça duas, ouça três, ouça quantas vezes você precisar. Tem muita gente aqui que sabe do que eu vou falar agora, mas precisa ouvir de novo. Então volta lá, Salmo 62:11. Uma vez, 62:11. Uma coisa disse Deus. Ele falou uma vez, e não precisa falar de novo. 2 vezes ouvi. O quê? Fala em voz alta. Que o poder pertence a Deus. Por que tem gente que precisa ouvir isso? Por favor, olhem para mim. O que eu vou falar agora não tem partido político nenhum, tá? Isso aqui é para você entender. Tem gente que acha que o poder está na mão do Lula. Tem outros que acham que o poder está na mão do Bolsonaro. Estou falando aqui porque são figuras muito conhecidas, mas tem outros. Tem gente que ainda acha que o poder, aquilo que vai determinar o futuro dela, é o homem que vai sentar lá na cadeira em Brasília. Irmão, o poder não está na mão do Lula, do Bolsonaro, nem de homem algum. O poder pertence a Deus. Quem determina o que eu tenho ou deixo de ter, não é quem está sentado na cadeira em Brasília, é quem está sentado no céu. E quando você diz, pastor, mas os homens, os governantes, por favor, não estou dizendo que estão fazendo, tá? Se você pensa que sim ou que não, não é o assunto hoje. Mas a questão é, talvez no seu coração você diz, pastor, mas esses homens governantes, não é só aqui no Brasil não, no mundo todo. Olha quanta coisa errada eles estão fazendo. Cadê Deus? O Salmo de número 2, olha o que Deus fala, Salmo 62, versículo 1, ó. Por que se amotinam as nações? Salmo 2, versículo 1. Salmo 2, versículo 1, por favor. Eles vão colocar ali para mim. Ó. Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Continua, por favor. Os reis da terra se levantam. Os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Ou seja, os grandes, os poderosos, parece que eles estão se levantando contra Deus e contra o seu ungido. Quem é o ungido do Senhor? É Cristo. A palavra Cristo significa ungido. Então, o mundo, os reis da terra, os governantes da terra, eles acham que eles podem escapar do poder de Deus, da soberania de Deus. Eles dizem, sacudamos de nós, ou seja, nós não vamos estar presos às suas cordas, não. E Deus, como é que ele está? Deus está lá no céu olhando e falando, e agora olha lá o que ele está fazendo, o que eu vou fazer? Deus está assim? Olha o versículo de número 4. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Irmão, aquele que está sentado no trono, o nosso Deus, você crê que Deus está no trono? Ele não está agora sentado no trono, roendo as unhas e falando, meu Deus, imagina Deus falando, meu Deus, imagina. Falei até besteira agora, né? Mas tem gente que acha que Deus está lá no céu roendo as unhas. Olha lá o que está acontecendo no Brasil, o que eu faço agora? Ai. Por favor, vem algum anjo aqui para me dar uma ajuda, porque eu não sei. Olha lá, olha. Irmão, Deus continua sentado no trono, soberano, poderoso, e ele está rindo. Por quê? Porque o poder pertence a ele. Você acha que Deus está olhando para o seu problema, para a sua vida agora, irmão? Você acha que Deus está olhando e ele está assim, e agora o que eu faço? Irmão, Deus sabe exatamente o que fazer. Amém? Deus nunca perdeu o poder dele, a soberania dele. Ele nunca perdeu. Amém, meus irmãos? Uma vez lá, a Bíblia fala em Atos capítulo 1, no versículo 6, depois da ressurreição do Senhor Jesus, que os discípulos chegaram nele e disseram assim, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram dizendo, olha o que eles perguntaram, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Eles queriam que Jesus, agora ressurreto, que ele marchasse contra Roma, contra César, e que ele libertasse a nação de Israel do domínio dos romanos. Eles achavam que Jesus iria fazer isso. E Jesus olhou para eles, versículo 7, e disse assim, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio... Sabe o que Jesus está dizendo? Meus amigos, César está lá no trono pela permissão de Deus.
O Pai estabeleceu isso pelo seu próprio, Deus continua tendo poder. O reino pelo qual vocês vão lutar não é o reino dessa terra, é pelo reino de Deus. Aí ele fala no versículo 8, mas recebereis a unção, o poder, a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O nosso papel não é brigar pelos reinos dos homens, mas é ir por todo mundo e estabelecer o reino de Deus. Amém? Nunca se esqueça disso, irmão. Deus sabe tudo. Tudo está no poder dele. Amém? Eu leio essa palavra e eu me lembro de uma história linda que nós temos. É uma das... Toda a palavra de Deus mexe comigo. Mas tem algumas coisas que, quando Deus fala na palavra, irmão, é tremendo. Lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 2, a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor teve um sonho. Deixa eu ler com vocês aqui, ó. Capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Vamos lá, rapidinho. Vou ler com você aqui num minuto e nós já vamos orar. Daniel, capítulo de número 2. Acharam, meus amados? Quem encontrou, dá um glória a Deus aí. Ó, capítulo 2, versículo de número... Eu vou direto aqui na parte que interessa para nós. Louvado seja Deus. Vou fazer o seguinte, para não ler o texto todo e ficar meio grande, eu vou direto na interpretação no versículo 31, tá bom? Daniel 2:31. Vamos lá comigo. Ó, aqui é Daniel falando com o rei Nabucodonosor. E ele diz assim: Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande, e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti. E a sua vista era terrível. E a cabeça daquela estátua era de ouro fino, os seus peitos e os seus braços de prata, o ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro, os pés em parte ferro e em parte barro. Estavas vendo isso, quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual a feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata, o ouro, os quais se fizeram como uma pragana de eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Versículo 36. Este é o sonho, também a interpretação dele, diremos na presença do rei. Tu, ó rei, é rei dos reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino, o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais, campos, aves do céu, ele tos entregou nas mãos, e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. 41. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro do lodo. 42. E como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por parte o reino será forte, e por outro será frágil. Quanto ao que vistes do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído,
E esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos os reinos e será estabelecido para... Irmãos, eu li esse texto, eu li bastante, se eu fosse ler o capítulo inteiro ia ler mais ainda. Mas isso aqui é importante para você entender uma coisa. O rei Nabucodonosor teve um sonho. Como sempre acontece nas histórias bíblicas, não havia quem pudesse dar ao rei Nabucodonosor a interpretação daquele sonho, até que veio Daniel. E Daniel disse ao rei: Rei, o Senhor sonhou com uma estátua, um ídolo gigante. A visão dele era terrível. Nunca houve nada que se comparasse àquilo que o Senhor viu. A imagem que o Senhor viu, ela era a cabeça feita de ouro, o seu peitoral era de prata, e ele vai descrevendo. As pernas eram de cobre, os pés eram de ferro, mas dos artelhos para baixo, metade era ferro, metade era barro. Só que então vem uma pedra. Essa pedra vem, derruba aquela imagem, esmiuça, não sobra nada dela, e a pedra que derrubou aquele ídolo cresce até se tornar uma grande montanha que domina o mundo todo. Aí você ouve isso e você fala: pastor, não estou entendendo nada. Daniel explica. A primeira parte, a cabeça de ouro, é o Senhor, é o reino da Babilônia, glorioso como o ouro. Depois do Senhor virá outro reino, que não vai ter a glória, vai dominar o mundo, mas não vai ter a glória que o Senhor tem. Irmão, quando caiu o império da Babilônia, muitos anos depois, governou a terra o império Medo-Persa, do jeito que Daniel falou. Amém? Só que depois virá um outro reino, que vai, vamos dizer assim, também vai governar toda a terra, o império grego. Muitos anos depois, que Daniel já tinha morrido. A profecia se cumpriu, diga amém. E aí depois virá um outro reino, que ele vai ser duro, vai ser forte como ferro, e vai dominar a terra toda, o Império Romano. Irmão, anos depois, Daniel já estava morto, tudo aquilo se cumprindo, amém? No final, os pés vão ser uma parte ferro, uma parte barro. Por quê? Porque o Império Romano, no seu final, ele enfraqueceu, ele ficou dividido. Só que daí vem uma rocha, cortada da montanha e despedaça. Quem é essa rocha? É Jesus. Amém? E essa rocha vai se tornar uma montanha, será um reino que vai reinar para sempre, é o reino de Deus. Você percebe? Olha para mim. Por que eu estou falando isso aqui para você? Daniel era um exilado na Babilônia. Amém? Ele era um homem de Deus, debaixo do império, do governo de um rei que era um homem mau, pecador, que era Nabucodonosor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Só que Deus mostra tanto para o rei Nabucodonosor, como mostra para Daniel, que o Senhor já sabia toda a história. Nós vemos a história acontecendo, irmão. Deus vê a história pronta. Ele sabe tudo. Todos os homens que já governaram a nossa nação, como aqueles que hão de governar, tudo isso Deus sabe. Amém? Nada disso fugiu do poder dele. Pastor, mas tantos homens pecadores, homens maus, como é que o senhor pode dizer que Deus permite isso? Irmão, Deus permite, ele sabe e ele continua sendo soberano. Porque a Bíblia diz que todos nós um dia vamos estar diante de Deus e vamos prestar conta. E a quem muito foi dado, a quem mais foi dado, muito será cobrado, mais será cobrado. Eu fico imaginando esses homens que receberam de Deus o poder de governar a terra e que tinham nas mãos o poder de fazer o bem e não fizeram. Irmão, tem homens que com uma caneta, com uma assinatura, eles vão lá, colocam lá o nome dele. Com uma assinatura, eles colocam um hospital numa cidade que vai salvar a vida de crianças, de idosos. Amém? Com uma caneta, uma assinatura, ele coloca a melhor comida na mesa da população. Tudo que eles precisam é ser justos, é pensar no bem do povo, da maioria. Quem está entendendo, diga amém. Mas infelizmente muitos desses têm usado a caneta para encher o bolso.
E aí você pensa, pastor, mas toda essa injustiça que o senhor está falando, o dinheiro da merenda das crianças virando casa não sei aonde, virando mansão não sei aonde, e viagem não sei para onde. Pastor, onde Deus está? Volto a dizer, no mesmo lugar que Ele sempre esteve. Irmão, essa vida que nós vivemos aos olhos de Deus, ela é uma coisa muito pequena. A nossa vida, a Bíblia já fala que ela é curta. O Salmo 90, versículo 10, diz que a nossa vida ela tem a duração de 70, 80 anos. Alguns, pela sua robustez, vivem mais. Tem pessoas que são muito fortes, aí chegam nos 90, nos 100, nos 110 anos. Pela força, vivem mais. Só que um dia para Deus, a Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como um dia. A maior preocupação do Senhor, irmão, está na eternidade. O apóstolo Paulo escreveu, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Põe lá para mim, por favor. 1 Timóteo, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças, por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Irmãos, a igreja é uma intercessora. Há muitos anos teve um escândalo nos Estados Unidos, pessoal. Me fugiu agora qual foi o presidente, mas foi aquele caso do... Acho que é o Watergate, eu não lembro agora, o presidente. Eu sei que eles descobriram que o governo, que tinha um escândalo no meio do governo. O presidente foi tirado, foi uma coisa muito feia. A nação americana lá naquela época, isso que eu estou falando aqui, pessoal, é coisa do tempo dos meus avós, eu preciso estudar um pouquinho melhor isso. Mas foi um escândalo nacional. E um homem de Deus, ele estava orando, e ele disse que de joelho dobrado ele estava orando e falando, Senhor, por que o Senhor permitiu isso acontecer? Nosso país está envergonhado diante do mundo todo. Em todos os jornais do mundo todo estão vendo que o nosso presidente foi desonesto, que o nosso governo tinha corrupção. E ele orando, Deus, a nossa nação está sendo envergonhada. Ele disse que quando ele orava, Deus falou no coração dele, a culpa é tua. Aí ele, minha, Senhor? Não fui eu que fiz isso? Deus falou, a culpa é tua, você nunca orou por ele. Você está orando agora. Agora que a vergonha veio. Mas você nunca dobrou o joelho orando a Deus pela salvação do seu presidente. Irmão, tem gente aqui que nunca fez uma oração pedindo a Deus, Deus, salva o nosso presidente. Misericórdia que eu vou fazer. Se abusar, tem gente orando para ele morrer. Senhor, mata ele. Olha para o irmão e não diga nada, só olha. Irmão, um dia eu estava em casa, tem irmão que vai ficar com raiva de mim agora. Eita, não vai ter gente aqui que vai querer jogar a Bíblia em mim. Quer ver? Eu estava em casa, irmão. Tinha uns irmãos comigo. E saiu uma notícia que o avião que o presidente estava voando estava com problema. Com risco de cair. Irmão, quando eu li a notícia, teve gente que estava na minha casa que falou, tomara. Eu falei, tá amarrado, que isso? Irmão, eu juntei todo mundo na sala da minha casa e falei, nós vamos orar agora. Senhor, não deixa esse avião cair. Tem irmão que vai querer me bater agora. Pastor, por que o senhor fez isso? Sabe por quê? Olha para mim. Porque Deus não deseja a morte de pecador nenhum. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Olha Deus falando. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, o pai não levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Agora olha o versículo 21. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, guardar os meus estatutos, fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Versículo 22. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Deus está dizendo que se o pecador se converter,
ele não vai se lembrar dos pecados dele. Aí o 23 ele diz assim: desejaria eu, olha Deus fazendo a pergunta para mim e para você, será que eu quero, será que é isso que eu desejo? Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová, não desejo antes que se converta dos seus caminhos e o quê? E viva. Deus não quer que o pecador morra. Deus quer que o pecador se converta, viva e vá para o céu. Amém? Quando você vê alguém que está numa vida de erro, de iniquidade, seja quem for, irmão. Eu estou falando sobre governantes, presidentes, reis da terra, porque é pertinente ao nosso dia, ao nosso tema. Mas não é só por eles não, é por todos. Nós não devemos desejar o mal nós devemos orar a Deus pela salvação de todos. Amém, irmão? Orar a Deus para que o pecador se converta, para que ele seja salvo. Diga glória a Deus. Pedir a Deus que Deus tenha misericórdia, que o Senhor perdoe. Sabe por quê? Porque aquela pessoa que hoje, irmão, está praticando mal, se ela se converter, quanto bem ela pode fazer? Imagina os homens que estão sentados na cadeira no governo do nosso país. Se todos eles conhecerem Jesus, todos. Imagina a coisa mais linda, eles chegando na televisão e confessando os pecados deles. Olha, eu quero admitir. Não estou falando só de quem está lá agora, de todos, em todo o tempo. Dos que virão depois, talvez. Imagina eles vindo e falando, olha, eu confesso, eu admito que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Amém? Mas agora eu vou mudar. Lucas 19. Jesus entrou na casa de um homem chamado Zaqueu. Capítulo 19, Lucas 19, versículo de número 4. Por favor, lê comigo. E correndo adiante subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua... Irmão, Jesus quer entrar na minha casa, quer entrar na tua. Jesus quer entrar na casa do Bolsonaro, na casa do Lula, na casa de todos. Amém, irmão? Jesus quer entrar na casa do Alexandre de Moraes. Só que tem irmão que se Jesus entrar na casa dele vai fazer isso aqui, ó. Versículo 6. E apressando-se desceu, recebeu com júbilo, e vendo todos isso murmuravam. Eita glória. Continua, irmão. Dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Irmão, vai ter gente que se Jesus entrar na casa de um homem desses aqui vai ficar murmurando. Ah, agora ele é crente? Ah, agora ele se converteu? Amém, irmão? A gente tem que se alegrar, irmão. Entrou na casa dele. E quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, o povo estava lá fora murmurando. Não acredito que Jesus entrou na casa desse homem que fez tanto mal para a nossa nação, que roubou o nosso povo. Lá dentro, olha o que Zaqueu estava falando. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Já pensou esses homens se convertendo e dizendo, gente, tudo que eu roubei eu vou devolver 4 vezes mais? Amém, irmão? Isso vai afetar a minha vida, a sua vida. Naquele dia Jesus salvou Zaqueu e através da conversão de Zaqueu a vida de muita gente mudou, irmão. Quantas pessoas que tinham sido roubadas e daqui a pouco Zaqueu estava lá na porta, ó, eu vim aqui te devolver o que eu tirei, mas eu também vou te dar mais isso, e mais isso, e mais isso. Eu vou devolver 4 vezes mais. Já pensou o nosso país receber 4 vezes mais tudo que já foi tirado, roubado de nós? Como é que a vida das nossas crianças vai melhorar? Como é que a vida do nosso povo vai melhorar? Amém, irmão? Então nós temos que desejar aquilo que Jesus deseja. No versículo de número 10, a Bíblia diz, 9, e disse Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também esse é filho de Abraão. Irmãos, o Senhor Jesus salvou Zaqueu. Através do ministério de Daniel, Nabucodonosor foi salvo. O homem, olha para o pastor, o homem que entrou no país de Daniel, destruiu o país dele e levou Daniel depois para o exílio, esse mesmo homem exaltou Daniel soberanamente. Amém? Irmão, Deus pode usar os pecadores para exaltar o povo dele.
Deus vai usar muita gente para abençoar você, irmão. Amém? Oremos a Deus pela salvação de todos os homens. É isso que nós vamos fazer aqui hoje. Que todos saiam daqui intercessores do nosso país, da nossa nação. Diga glória a Deus. E não somente intercessores, como também que todos saiam daqui testemunhas de Jesus. Amém? Em todos os lugares, aonde você estiver. Aonde o Senhor te colocar, seja para quem for, que você mostre Jesus. Porque a vontade de Deus é a salvação de todos os homens. Amém? E aí a Bíblia diz que nós vamos ter uma vida de paz e uma vida honesta. Vamos orar a Deus para Deus dar paz para o nosso país. Está precisando ou não? Então vamos clamar a Deus agora. Eu entreguei para os irmãos, nessa semana, uma bandeirinha. Vocês receberam? É a bandeira, pessoal. A bandeira mais linda é a bandeira do Evangelho. Diga glória a Deus. Mas, dentre os países e as nações da terra, a nossa bandeira é a mais bonita. Vocês não concordam comigo? Vamos orar a Deus para que não seja só a bandeira bonita, para que seja bonita a vida do nosso povo. Quando você segurá-la na mão, levante ela para o céu. Aleluia. Eu queria os obreiros aqui para fazer aquela oração aqui na frente, aqui como eles ficam na Santa Ceia. Todos juntos agora nós vamos levantar um clamor. Feche os olhos, levante para o céu essa bandeira. Obrigado, Jesus. Salva a nossa nação. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia, nos primeiros bancos obreiros, um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, colocou sobre ela a sua mão, aleluia, derramando a sua unção, liberando seu poder. Eu quero que você cante. Um dia Deus olhou para essa nação, a igreja. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se de uma forma especial, de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou. Por ela se apaixonou. Aleluia. De uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão. Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando seu poder. E agora a igreja declare: Deus sara, Deus sara, com o seu poder, com o óleo da tua unção. Deus sara esta nação, Deus com o teu poder, com o teu poder, com o óleo da tua unção. Eu quero ouvir a voz da igreja. Deus sara, com o teu poder, com o óleo da tua. Deus sara essa nação, Deus com o teu poder.
poder, com o óleo da tua unção. A igreja, Deus sara. Com o teu poder, poder, com o óleo da tua unção. Bem forte, irmão. Dá aquele brado de fé. Deus, com o teu poder, com o óleo da tua unção. Diga bem forte. Um dia Deus olhou para essa nação. Um dia. E por ela se apaixonou. Por ela se apaixonou. De uma forma especial. Igreja, diga bem forte. Um dia Deus olhou. Um dia Deus olhou para a nação. E de uma forma especial, colocou sobre ela a tua mão. Colocou sobre ela, derramando da sua unção, derramando, liberando seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, colocou sobre ela a sua mão, liberando o seu poder, liberando o seu. Irmãos, fechem os olhos agora, toda a igreja. Meu Deus, eu oro hoje, Senhor, pela minha nação, no púlpito da igreja, meu Deus, está a bandeira, meu Pai, para mim a mais bonita. Eu sei que o Senhor ama todos os povos indistintamente, e eu os amo também com o amor de Deus. Nós amamos o povo norte-americano, amamos o povo da Ásia, o povo da Europa, o povo da África, da Oceania. Amamos, ó Deus, todas essas pessoas, mas amamos a nossa nação. E eu peço, salva o povo brasileiro. Pior, meu Deus, do que ser dependente de Portugal como fomos durante gerações, é sermos escravos do pecado. E há milhões do nosso país escravos do diabo, escravos da idolatria, escravos da prostituição. O Brasil lá fora ainda é conhecido como o país do carnaval, ainda é conhecido como o país do futebol. Meu Deus, não que o futebol seja uma coisa pecaminosa, mas nós queremos que o Brasil seja conhecido como nação santa, como o povo que te ama. E nós hoje profetizamos e declaramos que o Brasil será a maior nação evangélica do mundo, que milhões hão de se converter, meu Pai, que nós iremos lançar as redes e elas voltarão cheias. Muitos se converterão, meu Pai, em cada estado, meu Deus, da federação, no sudeste, no sul, no norte, no centro-oeste, oh meu Deus amado, no nordeste, em todos os lugares, meu Deus amado, nós declaramos em todas as cidades, na nossa cidade, na cidade de São José dos Campos, nós declaramos que haverá salvação, conversão, em nome de Jesus, e o nosso povo terá paz quando conhecer o príncipe da paz. E o nosso povo será curado quando conhecer Jeová Rafá, aquele que sara. Oh, oramos pelo nosso país. Oramos e abençoamos o Brasil. Declaramos que o Brasil é de Jesus. Oramos, ó Deus, pelos nossos governantes, por todos, Senhor.
Abençoamos a vida do nosso presidente, a família dele. Eu oro a Deus pela salvação dele, para que ele se converta, para que ele reconheça Jesus como o único Senhor e Salvador de sua vida, para que a igreja brasileira tenha a alegria de um dia ver o nosso presidente descer as águas do batismo, se tornar um homem de Deus. Não só ele, mas todos, meu Pai, todos, os governantes dos estados, os prefeitos das cidades, meu Deus amado, os deputados lá em Brasília, senadores, os ministros, meu Deus amado. Também, meu Deus, oramos pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, para que todos conheçam a Jesus, para que acabe essa briga, essa disputa que há na nossa nação, para que eles não lutem mais pelos seus interesses, mas para que eles lutem pelo nosso povo, e a bandeira do Evangelho vai prevalecer. Jesus Cristo é a pedra que foi cortada, que derrubou o ídolo e que se tornou a montanha, o reino que durará para sempre. Nós declaramos que quem vai reinar na nossa nação é o reino de Deus, é Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós declaramos que o nosso país é de Jesus. Caia por terra agora o espírito da corrupção, o espírito da idolatria, da feitiçaria. Caia por terra todo o mal, a criminalidade, a pobreza, a miséria. Saia do nosso país, fuja as castas de demônios, os principados e potestades que têm governado a nossa nação. Caiam por terra agora, em nome de Jesus. Aleluia. A igreja comece a dar glória a Deus, comece a declarar, a profetizar que Jesus Cristo é o Senhor do nosso país, que Ele é o Senhor da nossa nação. Um dia Deus olhou, um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Canta bem forte, igreja. Um dia Deus olhou, um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando seu poder. Aleluia! Colocou sobre ela a sua mão, derramando a sua unção, liberando seu poder. A igreja diga bem forte: Deus, com o seu poder, com o óleo da sua unção, Deus sara essa nação, Deus sara essa nação, com o seu poder, com o óleo da sua unção. Agora eu quero ouvir só a voz da igreja. Deus, com o seu poder, com o óleo da sua unção. Mais forte, os homens e as mulheres de Deus declarem: Deus, com o seu poder, com o seu poder, com o óleo da sua unção. Obrigado, Jesus. Abençoamos o nosso país, a nossa nação. Haverão conversões, salvação, e o nosso povo terá paz. Abençoamos a nossa cidade, a cidade de São José dos Campos,
todas as cidades do Vale do Paraíba, meu Deus. Declaramos que essa terra é uma terra deleitosa, é próspera. O nosso povo é próspero e abençoado. Aqui, meu Deus, no meio da igreja, eu abençoo a todos e declaro que os enfermos estão curados aqui nessa igreja nessa manhã. Os oprimidos são livres em nome de Jesus. Se você chegou aqui hoje, meu irmão, sofrendo com algo mal, Jesus Cristo toca em você agora. Receba a bênção de Deus, receba o milagre, receba a cura. E nós te agradecemos, Senhor, te louvamos em nome de Jesus. A igreja diga amém, diga glória a Deus. Coloque essa bandeira um pouquinho do lado, só um pouquinho do lado, e aplauda Jesus bem forte, bem forte, bem forte, bem forte, bem forte. Isso, bem bonito assim. Pega a bandeira assim, ó, balança ela assim, ó. Isso, vai lá, ó. Olha que bonito, ó. Mostra aí, Júnior. Mostra a igreja toda lá, ó. A nossa nação é abençoada. Cadê aquele glória a Deus da igreja? Amém, ó. Essa daqui é a igreja abençoada, a igreja internacional da graça de Deus de São José dos Campos, declarando que o Brasil é do Senhor Jesus. A igreja diga glória a Deus, amém? Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém. Nosso Deus é